uma dúvida, no caso da Carla Zambelli, o Supremo teria de consultar a Câmara para a prisão? Como é que funciona? Teria, tem que consultar. Olha, eu vou só tentar fazer um amarrado aqui de tudo, porque o professor lembrou muito bem. Nós não podemos confundir casos sob pena de ver o Eduardo Bolsonaro prejudicado. Isso é fato. Nós não podemos trazer as mesmas coisas. O Daniel Silveira foi condenado por um crime que ele não poderia ter sido acusado, que era imune? Foi. Ele continua preso a despeito da graça? Continua. Continua a despeito do indulto concedido pelo Lula. A hipótese dele se enquadra no indulto? Sim, se enquadra no indulto. Mas ele é um perseguido político. O Eduardo Bolsonaro havia o risco iminente, né, fundado de apreensão do passaporte, perseguição jurídica, até porque a vaza-toga, aquelas mensagens que o Glenn Greenwald revelou à Folha de São Paulo, mostrava que o Eduardo Bolsonaro era, sim, alvo do Alexandre de Moraes. Isso está claro. Havia um risco iminente, mas ele não tem nenhuma pendência com o Poder Judiciário. O caso da Carla é um pouco diferente. É um caso que foi uma denúncia que foi levada ao Supremo, ao MSTF, porque ela teria contratado o Walter Delgatti, que é o hacker da Vaza Jato. Lembram da Vaza Jato? A Vaza Jato que ajudou a enterrar a Lava Jato. A Vaza Jato que Walter Delgatti e equipe mandaram trocas de mensagens privadas entre Sérgio Moro e pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, e isso acabou culminando com aquilo que o STF aponta como falta de imparcialidade de Sérgio Moro e uma das razões pela qual Lula está solto, Palocci foi inocentado, etc, etc. Bom, Walter Delgatti, hacker, já estava em liberdade provisória quando este crime, do qual a Carla Zambelli é acusada, junto com o Walter Delgatti, aconteceu. O Walter Delgatti, ele já estava na liberdade provisória pela Vaza Jato e por outros crimes. Então, uma das cautelares do Walter Delgatti era não usar a internet. Ok. Isso posto, o que aconteceu? A deputada procurou o Walter Delgatti para que ele executasse uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. E ali inserisse documentos não verdadeiros, como aquele mandado de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes, assinado pelo Alexandre de Moraes. Isso é falsidade ideológica, invasão do sistema e, é claro, colocar um documento falso em sistema público. Bom, qual é o erro disso tudo? O Walter Delgatti recebeu pagamento via Pix de um dos assessores do gabinete. Ele foi chamado, estando proibido de usar a internet. Para quê? Para denunciar a ditadura no Brasil? Não, para invadir o sistema. Era para mostrar que o sistema é incorruptível. Todo sistema de internet é corrompível. Até a NASA, até o FBI. A discussão do corrompimento ou não era a discussão do pendrive, da urna eletrônica, mas isso é outra questão. O que aconteceu? Você pega o cara que ajudou a enterrar a Lava Jato, um cara que ressuscitou o Lula, o Walter Delgatti, para fazer um serviço para a direita. Que serviço é esse? Aí depois, você ainda, sabendo que ele está proibido de usar a internet por ordem judicial, em razão dos crimes anteriores, da Vaza Jato, você dá a ele acesso à internet e paga. Então, olhando o processo, este processo da Carla Zambelli não pode ser misturado com o Eduardo Bolsonaro, que não deve nada à justiça, não pode ser misturado com o Daniel Silveira. O caso do Daniel Silveira é uma afronta à imunidade parlamentar. Agora, nenhum parlamentar tem imunidade para invadir um sistema público. Não há. Então a decisão, ela é jurídica, ela está de acordo, a condenação ela está de acordo com o direito, mas isso não significa que ela seja justa. O que quer dizer isso que eu acabei de falar? Existe o direito é o quê? É um conjunto de regras legítimas. A legitimidade decorre da Constituição
e decorre do processo legislativo válido. E, no caso da lei criminal, a lei ela tem que ser anterior ao fato, escrita e com hipótese estrita. Então, quando a gente olha o direito como regra legítima, a condenação ela é jurídica, porque ela é conforme o direito. Mas ela não é justa, porque não basta que a regra seja legítima. Deve haver justiça na aplicação. E a justiça requer isonomia na aplicação do direito, que é a regra legítima, constitucional e estabelecida por processo legislativo, tem que ser isonômico e a pena tem que ser proporcional. Então, num país em que um caso no STF leva 30 anos, o dela ser feito assim, não é? Num estalar de dedos, é injusto. Num país em que traficante não puxa cana, por mais que seja conforme a lei vigente no Brasil, a condenação que ela levou é injusta. É injusta porque não há isonomia, não há proporcionalidade, ponto. E também há uma... Isso quem dizia era o ministro Cristiano Zanin Martins. O Cristiano, no caso do Lula, ele foi para a Europa falar de perseguição política, por quê? Porque o processo contra o Lula corria mais rápido que qualquer outro processo lá na Justiça Federal do Paraná. Esse foi o argumento do Cristiano Zanin. Olha, a perseguição jurídica se prova, a perseguição jurídica se prova porque os processos lá, em média, demoram tantos dias e do Lula foi tantos dias a menos. E aí o mesmo Cristiano Zanin, que é outra pessoa, embevecido pelo poder, condena a Carla Zambelli assim. Então, é uma decisão jurídica, está conforme o direito? Está. É justa? Não é justa. Mas não há que se confundir o caso dela com Eduardo Bolsonaro. Fora a indenização, né? Foi de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Ela foi 10 anos, o Walter Delgatti 8 anos e 3 meses, mais a indenização de 2 milhões. Teve uma vaquinha que foi feita online, a Carla Zambelli já tinha arrecadado, até o último momento que eu vi, 285 mil reais. Agora, vamos ver se esse dinheiro vai ser aplicado no pagamento de multa. Agora eu me pergunto, como é que se vai pagar a multa, né, não cumprindo ela, é uma situação estranha. Outra coisa, a justificativa, fui para a Europa para tratamento médico e a mesma frase ela fala que foi rodar a Europa para falar da ditadura do Brasil, ou é tratamento médico ou é fazer campanha da ditadura no Brasil, que a ditadura é real, mas ou o problema de saúde é real ou ela não pode rodar a Europa. E outra, ela vai pedir licença da Câmara, tem lá 4 meses para ficar fora. Depois de 4 meses, aí se ela está condenada, a Câmara não precisa mais decidir se ela pode ser presa ou não, porque ela perde o mandato. Aliás, se ela não conseguir a licença, que também é estranho, você viaja, depois você pede licença retroativa, também nunca vi isso. Então é difícil de responder. De qualquer forma, o deputado que falta 1/3 das sessões do ano, ele perde o mandato também. E perdendo o mandato, a Câmara não precisa mais decidir se ela vai ser presa ou não. Então é uma situação complexa. Eu espero que eu tenha respondido, Arthur. Não, perfeito, concordo 100%. A condenação dela é justa, mas as penas não. Acho que esse é o resumo da história. A celeridade com que ela foi processada e julgada também é tudo muito estranho, o que mostra que, para um lado, a lei com todo o rigor e toda a pressa do mundo. Para o outro... Posso fazer um comentário? A sensação que eu tenho, Arthur, é que a condenação dela é legal, mas não é justa. Não é justa. Não é justa. E é porque eu estou dizendo, e até agradeço por todo esclarecimento que o Pavinato fez, porque o teu argumento jurídico esclareceu aquilo que eu disse. Não podemos abandonar a Carla Zambelli, mas não podemos confundir as coisas para não cometer o erro de sermos moralmente igual a exatamente aquilo que nós condenamos. Porque nós não podemos ser igual àquilo que nós condenamos. No caso dela, não tem nada a ver. O não abandonar é mostrar a injustiça, apesar da legalidade. No caso do Eduardo Bolsonaro, não tem justiça e não tem legalidade. Agora, deixa eu só falar uma coisa, olha. Tá todo mundo falando aqui, a Carla Zambelli está no chat. Eu vou explicar por que eu não posso deixar a Carla Zambelli entrar no ar agora. Porque eu tenho uma proibição da Justiça Paulista para falar qualquer coisa acerca do advogado dela.
Então eu não posso tratar desse caso. Eu só posso tratar desse caso em abstrato, em teoria. Existe um processo criminal contra mim, porque o advogado dela, o Daniel Bialski, é também advogado do desembargador Ayrton Vieira, que é aquele que mandou usar da criatividade para perseguir o Oeste, e é também aquele daquela decisão polêmica da criança de 13 anos. Então, nesse processo aconteceu tanta coisa que eu não posso falar do advogado dela, nem de caso tocado por ele. Então eu só posso falar em abstrato, eu não posso entrar, infelizmente é uma decisão, porque eu continuo aqui. Então eu estou proibido de entrar nesta seara de maneira pessoal. Então eu espero que compreendam.